palavra de Deus, ela se encontra em João 11. E eu quero ler o versículo 1. Depois eu vou pular pro versículo lá na frente, tá bom? Então vamos. Bora. A palavra de Deus em João 11, versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara o pé com o cabelo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim vai voltar para lá? E Jesus no 11 ele responde. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus já tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que eles estavam falando simplesmente do sono. Aí já estava falando da morte. No versículo 43, Jesus diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Depois disse Jesus, bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Espírito Santo, ministra no nosso coração nessa manhã, fala conosco, enche-nos com a tua presença e que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo e que o Senhor possa, ó Deus, ministrar vida aos nossos corações e que haja um alinhamento profético nesse lugar. Um alinhamento de vida, de cura, de restauração, ó Deus, e que áreas que estão mortas possam ressuscitar nesse dia. Que aquele lugar onde nós já não tínhamos mais esperança possa ressuscitar nesse dia. Que sonhos possam ressuscitar nesse dia. Que projetos possam ressuscitar nesse dia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Palavra de Deus, ela fala a respeito de a morte do amigo de Jesus. E a palavra fala que quando ele adoece, as suas irmãs pedem para que avisem a Jesus que ele não está bem. E para que Jesus venha para orar por ele. Só que Jesus demora. E por Jesus demorar, ele morre. E Jesus fala, porque Jesus, ele conseguia entender, perceber e ter percepção de acontecimentos no reino espiritual, emocional e físico, mesmo à distância. E isso aqui eu já quero dar uma pausa, porque Jesus ele diz assim, ó, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores, porque eu vou para o Pai. Então Jesus tinha percepção de acontecimentos. Jesus tinha discernimento de acontecimentos. Ele não estava lá quando Lázaro morreu, mas ele fala assim, olha, Lázaro adormeceu e é necessário que eu vá despertá-lo. Os seus
seus discípulos, eles acham que Lázaro ele só está dormindo. Mas Lázaro ali já tinha morrido e Jesus ia para ressuscitá-lo. É interessante porque quando Jesus é chamado, ele é chamado para poder ajudar aquele que ele amava, um amigo próximo, um amigo alinhado com aquilo que Jesus ministrava, era alguém diferente. Porque se você presta atenção, Lázaro não fazia parte dos discípulos de Jesus. Lázaro não fazia parte dos 12 apóstolos. Mas Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele estava num rol de relacionamento, de amizade com Jesus. Se você prestar atenção na palavra, se você observar a palavra, você não vê essa nomenclatura de amigo de Jesus para qualquer pessoa. Mas você vê que Lázaro era amigo de Jesus. Naquele dia, provavelmente, um monte de gente morreu. Nas regiões ali onde Jesus estava. Mas apenas o amigo de Jesus recebeu a visita de Jesus e viveu um milagre poderoso em Jesus. Então, construir essa amizade com Jesus faz toda a diferença na minha, na sua vida. Construir esse lugar de relacionamento, de proximidade, de intimidade com o Senhor faz toda a diferença na minha e na sua vida. E Jesus, ele demora para ir aonde Lázaro estava. Tem áreas na minha, na sua vida que muitas vezes nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando e parece que Jesus está demorando. Parece que Jesus não chegou, não está vindo com a pressa que nós teríamos, com a pressa que eu quero, com a pressa que você quer. Só que eu tenho aprendido no decorrer da minha jornada que Deus nunca se atrasa. Que Deus, ele sempre está na hora certa, no momento certo, na etapa certa, para fazer a coisa certa e alinhar o nosso espírito e aquilo que precisa ser alinhado, o tempo certo. Deus, ele não está atrasado, mas ele vem no tempo certo para que o milagre seja estabelecido. Se Jesus tivesse chegado antes, ele tinha apenas curado Lázaro. Mas Jesus chega no tempo certo. E então ele manifesta uma ressurreição na vida de Lázaro. Mas e então ele ressuscita Lázaro daquele lugar de morte, de mau cheiro. Qual é a área da sua vida que morreu, que está cheirando mal? Qual é a área da sua vida que existe uma impossibilidade? A morte, queridos, fala de impossibilidade. A morte fala de algo que não tem mais jeito. Acabou, que é o fim. Aos olhos do humano, aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade, tinha chegado o fim de Lázaro. Qual é a área na sua vida que chegou ao fim? Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua saúde, talvez você recebeu um diagnóstico de morte, talvez foram seus sonhos que você enterrou e para você já acabou, já não tem mais jeito, não, já está enterrado, não tem mais jeito, eu não vou mais me mover nessa direção, porque acabou para mim, chega, já é o fim. Então essa morte, ela fala de um lugar de impossibilidade. E Deus está perguntando para você hoje, qual é o seu lugar de impossibilidade? Qual é o seu lugar de morte? Qual é o seu lugar que a morte se estabeleceu e você não consegue mais ver que Jesus pode chegar na sua vida e pode gerar vida?
Jesus pode chegar na sua vida e pode mudar a sua história. Jesus pode chegar na sua vida e pode restaurar aquilo que você já não vê possibilidades. Essa semana eu fui ministrar num culto de mulheres. E quando eu terminei de ministrar, o Espírito Santo falou assim: olha, tem alguém aqui que precisa testemunhar. E aí eu dei a oportunidade para uma pessoa testemunhar, e acabou que várias pessoas testemunharam. Mas uma falou bem assim: olha, eu tenho 60 anos e eu fui para a imersão e eu já tinha enterrado os meus sonhos, eu já tinha enterrado a possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade. Mas na imersão eu entendi que ainda tinha possibilidade. E aí ela contou: eu estou no 2º ano de faculdade. Eu estou no 2º ano do meu sonho. Eu estou no 2º ano do projeto. Só que, queridos, aquele projeto ficou 60 anos enterrado. Aquele sonho, aos olhos daquela mulher, já não tinha mais jeito, já não tinha mais possibilidades. E quantos de nós estão com projetos enterrados, com sonhos enterrados? Quantos de nós já colocou já está cheirando mal? Quantos de nós estamos diante de causas impossíveis que inclusive você já desistiu? Talvez seja um marido que você orou. Você falou assim: não, é impossível a transformação, é impossível a ressurreição, é impossível. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer que aquilo que é impossível para os teus olhos, para o céu é possível, para Deus é possível. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode fazer. Aquilo que você não dá conta de fazer, Deus pode fazer. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele é o Deus que muda situações, circunstâncias. Ele é o Deus que diz para um morto, depois de 4 dias já cheirando mal: Lázaro, vem para fora. Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã para renovar em você a sua fé, a sua crença, para renovar em você o lugar das possibilidades, para renovar em você uma estrutura de fé de alguém que crê no impossível a despeito das circunstâncias. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu não estou atrasado não, eu vou chegar na hora certa da sua vida. Eu não estou atrasado não, eu vou chegar no tempo certo da sua vida. Eu não estou atrasado não, na hora que eu chegar, ao invés de apenas uma cura, uma restauração, eu vou agir de uma forma sobrenatural para gerar um milagre. Queridos, a cura de Lázaro podia ter sido gerada com remédio, com médicos, com cuidados. Mas a ressurreição, ninguém que estava naquele lugar podia fazer. Tem coisas na minha e na sua vida que esgotam as possibilidades. Tem coisas na minha e na sua vida que esgotam as possibilidades. Você não pode procurar mais ajuda do banco, você não pode procurar mais ajuda das pessoas, você não pode contar mais com os amigos, você não pode contar mais com as possibilidades. Não. Você chega num lugar que é o fim. É o fim. Não tem mais possibilidade, a não ser um milagre. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu sou o Deus do milagre. Eu sou o Deus da mudança. Eu sou o Deus da transformação. Aquilo que é impossível para os homens fazer, para o Senhor é possível. Que nessa manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus, você possa ouvir a voz de Deus dizendo para você, dizendo o seu nome, falando com você: Luana, Ângela, Janeci,
vem para fora. Aline, vem para fora. O Senhor dizendo para áreas da sua vida, vem para fora. Só que para isso acontecer, queridos, nós precisamos estar guiados pelo Espírito de Deus, guiados pela presença de Deus. É interessante que quando Jesus chega naquele lugar, tem choro, tem lamento, tem lamúria, tem sofrimento, tem a incredulidade de alguém que não consegue crer mais. Chegou tarde, não tem mais possibilidade. As suas irmãs dizem para Jesus, se você tivesse chegado antes. Olha aqui. Ela diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Disse Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus lhe dará tudo o que pedires. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus lhe falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisso? Marta cria que Lázaro podia ressuscitar, mas no último dia. Ela falou assim, olha, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas agora você chegou atrasado. Quantas vezes eu e você estamos dizendo para Jesus, não, Jesus, você está atrasado. Não, Senhor, não tem mais possibilidade aqui não. Senhor, é impossível a minha causa. Eu quero dizer para você, ajusta a sua fé, ajusta as suas crenças. Eu tenho orado muito na madrugada para o Senhor ajustar a minha mente, as minhas crenças. Que eu tenha uma crença inabalável nas impossibilidades, que Deus é o Deus do impossível. Senhor, ajusta a nossa fé, nos dá uma medida maior, para que nós possamos acreditar a despeito das circunstâncias. Para que nós possamos ter uma fé inabalável. Para que nós possamos acreditar e continuar acreditando. Que as circunstâncias não nos leve a duvidar de quem o Senhor é e do que o Senhor pode fazer. Não nos deixe, Pai, que as circunstâncias, que as situações nos leve a acreditar que o Senhor está atrasado na nossa vida. Não nos deixe, Senhor, ser impactados pelas circunstâncias. Não nos deixe, Senhor, ser impactados pela morte dos sonhos, dos projetos, pela morte da saúde, a morte do casamento, a morte da educação dos filhos. Não nos deixe, Senhor, questionar o teu poder, a tua direção, o tempo do Senhor nas nossas vidas. Mas nos leva, Senhor, para um lugar de acreditar. A despeito das circunstâncias. De crer, mesmo quando tudo não está correndo como eu gostaria. De continuar acreditando. De aplicar fé na tua palavra e não nas circunstâncias. De aplicar fé naquilo que o Senhor disse. E não naquilo que eu estou vendo, olhando, percebendo. Que nessa manhã, no nome de Jesus, Deus possa encher o teu coração de fé. Deus possa encher o seu coração de esperança. Deus possa encher o seu coração de uma visão ampliada daquilo que Ele tem para você. Que você possa encher o seu coração da presença de Deus
que é aquele que nunca falha, é aquele que não muda, é aquele que não mente, é aquele que disse e ele cumpre aquilo que ele diz. Às vezes, queridos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando José estava na cadeia, ele ajuda o copeiro e o padeiro. Ele diz assim para o copeiro: lembra de mim, lembra de mim. Fala da minha vida, fala de mim lá pro faraó. Lembra de mim. Só que a palavra de Deus diz que o copeiro se esqueceu completamente de José. Que injustiça. Que copeiro ingrato. Que injustiça. Como que esse copeiro teve coragem de esquecer daquele que interpretou o sonho? Só que ele se esqueceu. Deus fez com que o copeiro se esquecesse completamente de José. Porque a prisão que José estava vivendo era uma prisão que Deus tinha colocado ele para viver. Não se engane. Não se engane. Tem situações na nossa vida que o próprio Deus permitiu para forjar você, para forjar seu caráter, para construir em você sabedoria e habilidades. José precisava aprender administração na escassez. A cadeia era a escola de Deus para José. José, opa, copeiro, esquece de José. Copeiro, Deus tocou lá na mente do copeiro, ó, apaga, filho. Apaga José da sua mente, vai viver sua vida. Deixa José aí, ó. Deixa José, porque agora ele está na minha faculdade. Ele está na faculdade da escassez, da falta. Ele está na faculdade da necessidade. Ele está na faculdade de aprender a administrar a escassez. Faz parte do meu plano. Faz parte do meu propósito. Faz parte daquilo que eu determinei desde a eternidade para que ele viva. 2 anos depois, o copeiro se lembrou de José. No tempo que o copeiro se lembra de José, em um dia, ele sai de prisioneiro para governador do Egito. O milagre que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, ele pode acontecer em apenas um dia, em apenas um sopro, em apenas uma palavra, em apenas uma conexão. O milagre que Deus tem para fazer na minha e na sua vida pode ser apenas com uma palavra: Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. Cessou a morte, Lázaro. Cessou. Cessou o mau cheiro, Lázaro. Cessou. Vida para você, Lázaro. Vida. Só que, se você observa antes e depois do milagre, antes e depois do milagre, Lázaro estava rodeado de pessoas. O Senhor te diz nessa manhã: para de se isolar. Ouça isso. O Senhor te diz nessa manhã: eu não te chamei para o isolamento. Para de se isolar. É no meio das pessoas que eu opero o milagre. E, inclusive, o Senhor diz para você nessa manhã: eu uso pessoas para a construção desse milagre. Saia do isolamento. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: saia do isolamento.
Antes do milagre de Lázaro, ele estava rodeado de pessoas. Depois do milagre, ele estava rodeado de pessoas. E a palavra de Deus diz que Jesus chega de frente ao sepulcro. E ele diz para as pessoas que estavam ali, os amigos de Lázaro, os relacionamentos de Lázaro, as conexões de Lázaro. Quem são as suas conexões para rolar a pedra? E Jesus diz assim: tirem a pedra, rolem a pedra. Não foi Lázaro, queridos, que rolou a pedra. Não foi Lázaro que se posicionou. Não foi Lázaro, ele estava morto, ele estava mal cheiroso, ele estava enfaixado, ele estava preso em meio à morte. Tem pessoas na sua vida que Jesus vai utilizar para arrancar a pedra, para que o milagre aconteça. Jesus podia tirar a pedra? Podia, mas ele não tirou. Por que ele não tirou? Para ensinar para mim e para você que nós somos interdependentes um dos outros. Nós não vivemos sozinhos. Qual foi o intuito de Satanás com a pandemia? Isolar pessoas, isolamento. Não se tocar, não abraçar, não pegar na mão. Nós estamos vivendo um surto de gente adoecida que não gosta de gente. Deus usa pessoas para ser fonte de cura, de restauração na nossa vida, para ser boca de Deus. Um abraço cura, um aperto de mão restaura. Sai do isolamento, sai do isolamento, sai do isolamento, sai do isolamento. Sai do isolamento. Aquele que se isola, insurge contra a sabedoria de Deus. No lugar do isolamento é o lugar que o inimigo te leva para te deixar fragilizado, para te deixar abandonado, com a sensação de abandono, de rejeição, de vitimismo. Sai do isolamento. Antes do milagre de Lázaro, tinham pessoas para rolar a pedra. Quem são os seus amigos? Quem são os relacionamentos que Deus quer usar para rolar a pedra, para que o milagre aconteça na sua vida? Quem são os seus amigos que estão na madrugada clamando ao Senhor para que a pedra seja rolada? Jesus diz: vem para fora, Lázaro. Só que quando Lázaro chega do lado de fora, ele está todo enfaixado. E novamente, Jesus diz para as conexões, os relacionamentos e os amigos de Lázaro: tirem a faixa dele, desamarre ele. Tem coisas, queridos, que Jesus vai fazer na nossa vida. E o que ele faz na minha e na sua vida é o impossível. É o que eu não consigo fazer. É o que você não consegue fazer. É o que os homens não conseguem fazer. É o que a sociedade não consegue fazer. Mas tem coisas que Jesus não vai fazer nem por mim, nem por você. Mas que aqueles que estão ao nosso redor vão ser canais de Deus para desenfaixar áreas da nossa vida. Às vezes a gente já recebeu o milagre de ser ressuscitado por Jesus. Vem para fora. O milagre Jesus já fez. Mas tem coisas que está na minha e na sua possibilidade que Jesus não vai fazer. Tem ataduras que estão te paralisando, apesar de você já estar vivo. Estou vivo, estou do lado de fora. Jesus já fez um milagre na minha vida. O maior milagre ele já fez.
Só que Deus usa pessoas para desatar as suas mãos, os seus pés. As mãos, os pés falam do trabalho, do serviço, do ministério. Às vezes são pessoas que Deus envia, homens, mulheres de Deus, pessoas que estão ao seu redor e que vêm e te ajudam a desatar com uma palavra de vida, com uma palavra de esperança, com uma conversa. Quantas vezes nós já temos vida de Deus na nossa vida, mas durante o decorrer da nossa jornada nós estamos enfaixados, paralisados em algum momento, em alguma área. E Deus usa alguém por direção de Jesus. Quem deu a direção aqui foi Jesus. Tirem a faixa dele. Ajudem-no. E às vezes por direção de Jesus. Jesus fala com as pessoas e diz assim, ó, vai lá, ajuda minha filha. Vai lá e dá essa palavra para ela. Ora por ela. Não se engane. Saia do lugar do isolamento. Jesus está dizendo para você, o maior milagre eu já fiz na sua vida. Eu já te tirei da morte para a vida. Mas você precisa de pessoas. Não entra nesse discurso de que eu não preciso de ninguém. Ninguém presta. Não entra nesse discurso, não. Isso é um discurso de Satanás e os seus demônios. Entra num lugar guiado pelo Espírito de Deus, aonde você tenha pessoas para rolar sua pedra, aonde você tenha pessoas guiadas pelo Espírito de Deus para desenfaixar seus pés, seu corpo, seus braços, seu chamado. Pessoas para desenrolar você desse lugar onde você está. Saia do isolamento. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te conduzir, para te guiar, para te direcionar e para dizer para você, o milagre eu faço. O impossível sou eu quem faço, mas é o possível. É você quem vai fazer. O possível são as pessoas que estão ao seu redor, que vão te ajudar, que vão te potencializar. Chegou o tempo, queridos, de eu e você aprendermos a pedir ajuda. Tem pessoas que dizem, não, eu só preciso da ajuda de Deus. Ok, você precisa da ajuda de Deus, é a que mais precisamos. Mas Deus, queridos, Ele nos direciona para que pessoas ao nosso redor nos auxiliem. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não tem como caminhar sozinho, não tem como fazer coisas grandiosas sozinhos. Quer ir longe, vai acompanhado. Quer ir rápido, vai acompanhado. Quer fazer qualquer coisa nessa vida, vai acompanhado. Imagina se não tivesse ninguém naquele lugar. Imagina quando Jesus pediu assim, rolem a pedra. Jesus, Lázaro não se relacionava com ninguém. Só tem as duas irmãs dele aqui. Não tem como rolar a pedra, não. Só que quando Jesus disse, rolem a pedra era muito pesada. Lázaro tinha amigos que estavam ali para rolar a pedra. Amigos que constroem o milagre. Conduzem aquilo que o Espírito de Deus está conduzindo, dizendo. Quem deu a ordem? Jesus. Os seus amigos só estavam obedecendo a ordem de Jesus. Rolem a pedra. Quantos amigos de Jesus
na madrugada ouvem assim: olha, fulano se levanta, ora por fulana, ora por Beltrano. Nessa manhã mesmo, nessa madrugada, eu lembrei de algumas pessoas na oração da madrugada que já fazia tempo que eu não lembrava para orar, mas hoje o Senhor me deu um comando muito claro: Sumaí, ore por fulano. Ore pelo ministério de Beltrano. Sumaí, ore por tais igrejas assim, assim, assim. Amigos, que rolem a pedra, porque Jesus vai fazer o impossível e ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Qual é a área da sua vida que já morreu e precisa ressuscitar nessa manhã? Quais são as áreas da sua vida que morreram e precisa de ressurreição nessa manhã? Para que você viva a ressurreição, Deus está te chamando para sair do isolamento. O seu lugar não é um lugar de isolamento. Deus tem planos para que você tenha relacionamentos reais, verdadeiros, poderosos, que te impulsionem para o chamado e para o propósito. Queridos, ainda nesse mundo, tem pessoas incríveis, preciosas. Ainda nesse mundo tem pessoas guiadas pelo Espírito Santo, conduzidas pela verdade de Deus. Nesse mundo tem pessoas que vão estar lá para rolar a sua pedra. Nesse mundo tem pessoas que Deus quer conectar com você, que vão estar lá para arrancar as suas faixas. Então saia do isolamento. Para de dizer que é só Deus e a sua família. Não, tem outras pessoas que Deus quer conectar com você, para que elas possam juntamente na sua vida fazer parte do seu milagre. Deus nos chamou para os relacionamentos. E tem relacionamentos diferentes. Tem relacionamentos que são mais distantes, tem relacionamentos que são mais perto. Lázaro não era discípulo de Jesus. Ele não era apóstolo de Jesus. Mas ele era amigo de Jesus. Ele estava num rol de relacionamento diferente. Mas Jesus deixou tudo, parou tudo, para socorrer Lázaro. Ele deixou tudo e parou tudo para socorrer Lázaro, o seu amigo. E naquele dia, o milagre aconteceu. Deus te trouxe aqui nessa manhã. E Ele está dizendo para você: chega de isolamento. Seja intencional na construção dos seus relacionamentos. Eu quero trazer pessoas para a sua vida que rolem a pedra para que eu realize o milagre. Eu quero trazer pessoas para a sua vida que te ajudem a desenfaixar quando você não consegue caminhar, mesmo depois do milagre. Olha só que forte, Jesus já tinha feito o milagre. A vida já tinha retomado o corpo de Lázaro. Mas ele ainda precisava desamarrar. Ele ainda precisava se soltar das ataduras. E Jesus não deu ordem para as ataduras. Jesus não tirou as ataduras. Mas Jesus disse para os relacionamentos de Lázaro naquele dia, para os amigos: retirem as faixas dele. Deus vai usar pessoas para arrancar suas faixas. Deus vai usar pessoas para desamarrar esse lugar onde você se encontra. Por isso, queridos, que eu não subestimo a direção do Espírito Santo, a orientação de Deus. O tempo inteiro eu estou orando: Senhor, me mantenha no centro da tua vontade. Me conecta com as pessoas certas. Traz as pessoas certas para a minha vida, porque eu sei o poder que uma pessoa certa tem para rolar a minha pedra e para desenfaixar no tempo aonde eu estou enfaixada. Às vezes tem área da minha vida que eu já fluí, já cresci, já ampliei, já estou voando. Mas às vezes tem áreas da minha vida que eu estou enfaixada,
E Deus me conecta com pessoas para desenfaixar naquela área, para que eu possa fluir, para que eu possa me estabelecer. Então fique atento com as pessoas que Deus tem conectado ao teu coração. Se desfaça de crenças e discursos de que eu não preciso de ninguém. Que maldito o homem que confia no outro, usando a palavra de Deus para adentrar no isolamento. Isolamento não é o lugar que Deus te chamou para estar. Mas Deus te chamou para estar no lugar dos relacionamentos. Mesmo que tenham relacionamentos que são tão difíceis, tão desafiadores. Mas eu quero te dizer, até esses relacionamentos difíceis e desafiadores, Deus utiliza deles para aprendizados incríveis na nossa vida. Para que a nossa ressurreição, essa ressurreição, esse milagre em áreas da nossa vida, mesmo as pessoas difíceis, nós aprendemos com elas. Nós somos forjados através delas. Nós somos construídos e reconstruídos a cada dia com os relacionamentos que Deus permite fazer parte da nossa vida, vai nos forjando e nos moldando para viver o plano, projeto e propósito que Deus tem para nós. Nessa manhã, que você saia daqui com o milagre de Deus sobre a tua vida, que você saia daqui para poder viver ressurreição dos seus sonhos, dos projetos, dos planos que Deus tem para você desde a eternidade. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, nós oramos. Nós queremos apresentar diante do altar do Senhor as vidas que se encontram aqui nesse lugar. Nós queremos apresentar diante do altar do Senhor as famílias aqui representadas. Nós queremos apresentar no altar do Senhor aqueles que andam em isolamento, aqueles que se isolaram, aqueles, ó Pai, que decidiram não ter amigos, não ter relacionamentos, aqueles que decidiram caminhar sozinhos. Nós apresentamos eles diante do teu altar nessa manhã. E nós oramos, ó Pai, por relacionamentos saudáveis, por pessoas, por amigos e amigas de Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa alinhar o coração dos teus filhos. Ó Pai, que haja um alinhamento profético do teu plano, do teu propósito. E que verdadeiramente nesse dia, ó Deus, nós possamos ouvir a tua voz dizendo, vem para fora. Que nós possamos ouvir a tua voz realizando um milagre na nossa vida. Aquilo que é impossível para os nossos olhos, para os olhos daqueles que estão ao nosso redor. Para o Senhor é possível. E nós oramos, ó Deus, para que as nossas impossibilidades se tornem impossibilidades no Senhor. Clamamos nessa manhã, Pai, ó Deus, por restauração e ressurreição de áreas da nossa vida que já se encontram mortas e com mau cheiro. Em nome de Jesus, envia os amigos, Pai, para rolar a pedra. Envia os amigos, Senhor, para arrancar as faixas, para que nós possamos caminhar, ó Deus, e prosseguir no teu chamado e no teu propósito. E que verdadeiramente, Senhor, nessa semana nós possamos ter a melhor semana da nossa vida até então. Que nós possamos ser forjados, ó Pai, em um lugar de milagres, de prodígios, de maravilhas. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e o teu reino. Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para que nós não venhamos ser bombardeados pelos momentos de morte que assolam a nossa vida, mas que nós possamos crer que a ressurreição do Senhor se encontra disponível para aqueles que acreditam. Oramos, ó Pai, por milagres nessa manhã. Oramos, ó Deus, por milagres no casamento. Oramos por milagres na educação dos filhos. Oramos, ó Deus, por milagres financeiros. Oramos, ó Deus, por um mover sobrenatural da tua presença. Oramos, ó Pai, cremos que o Senhor já está operando nesse lugar. Ó Deus, e que os teus anjos já foram liberados, ó Pai, em alta velocidade para trabalhar em nosso favor. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém.